Boa noite. Vamos lá para mais uma noite de estudo, de diálogo. E hoje nós vamos continuar falando das predições. As predições do Evangelho. Predição nada mais é do que prever o futuro. Nós já vimos em outras palestras como é que isso acontece, como é que se dá as predições do futuro. Hoje a gente vai rever um pouquinho como é que se dá isso. Mas, se tratando das predições do Evangelho, é justamente as previsões que Jesus fez. As previsões que Jesus fez, tanto para com ele, como que Darli trouxe na palestra de terça-feira. E Jesus ele previu a sua própria morte, a sua crucificação. Ele previu e aquilo ali aconteceu. E na noite de hoje nós vamos ver as previsões, as predições que Jesus fez em relação à perseguição que os apóstolos iriam sofrer. Vamos ver aqui algumas passagens bíblicas e depois mostrar se aquilo se cumpriu ou não, diante daquilo que Jesus falou. Primeiro vamos voltar aqui para a gente relembrar como é que se dá as predições. Como é que se dão as predições? Jesus, a gente sabe que Jesus ele é um espírito super evoluído, é o espírito mais evoluído que pisou aqui na nossa terra, e que nós estamos ainda bem atrasados, um dia vamos chegar lá, mas qualquer um pode receber revelações. A maioria delas vem como conselhos, como nós vimos, né? Conselhos para as nossas vidas. Como é que eles vêm? A maioria delas vem através de sonhos. Enquanto o nosso corpo dorme, nós em espírito recebemos algumas revelações de outros espíritos que sabem de alguma coisa que pode vir a acontecer. E aí, ao acordar, ao voltar para o corpo físico, nós viemos com alguma intuição ou com alguma lembrança de algo que pode vir a acontecer, aquilo veio como um alerta. Na maioria das vezes acontece assim, as previsões de futuro. Daquilo veio com uma revelação. Mas às vezes pode vir com algo mais forte, como acontece com algumas pessoas. Às vezes pode vir uma revelação através da visão espiritual. Isso aqui acontecia mais com Jesus assim. Jesus ele tinha uma visão espiritual. É que dentro do espiritismo é chamado como dupla vista. Não precisava Jesus, o corpo de Jesus estar dormindo para ele em espírito, ele perceber o futuro. Não, Jesus ele mesmo em estado de vigília, ou seja, ele acordado, ele já tinha a visão espiritual. Ele poderia estar ali no momento, sentado, no momento em meditação, ou até mesmo conversando com alguém, e ele já tem essa visão espiritual. O corpo estava ali, mas uma parte do seu perispírito viajava. E ele tinha esse contato, ele tinha essa percepção do futuro. Jesus é um espírito, era um espírito evoluído. Então ele tinha essa percepção de futuro, mesmo o corpo dele estando acordado. E ele tinha essa percepção espiritual, que a gente chama de visão espiritual. E ele sabia o que ia acontecer. Então isso aí era em espírito. Mesmo ele estando ali dentro do seu corpo carnal, que prende o espírito à matéria, mas ele tinha essa visão espiritual. Então, às vezes acontece isso ou fora do corpo. Então, no nosso caso, a gente não tem essa condição de ter essa... Algumas pessoas têm essa visão espiritual, mas é bem difícil ter. É bem difícil. No caso de Jesus, não. A facilidade é imensa, pelo fato da evolução. A visão espiritual vai muito da questão moral. Quanto mais evolução moral a pessoa tem, mais facilidade tem de desprendimento da matéria. Porque a visão espiritual ela depende do desprendimento da matéria. E para ter desprendimento da matéria, a pessoa tem que ter evolução moral. E quando a gente fala em evolução moral, Jesus tinha de sobra. Jesus tinha desprendimento. Aí ele
Ele estava ali conversando com seus discípulos, conversando com as pessoas, e a visão espiritual dele não parava. A gente vê o próprio Chico Xavier, como ele mesmo dizia, ele era apenas um cisco, se comparado com Jesus. Ele tinha muito isso, a visão espiritual. Ele estava encerrado ali no seu corpo físico, mas ele conseguia muito perceber o futuro. O Chico Xavier. Aí você imagine Jesus. Imagine Jesus. Então é assim que se dá as predições. Então a gente volta aqui para Jesus. Vamos falar hoje de predições do Evangelho acerca do futuro dos apóstolos. Jesus ele previu a perseguição aos apóstolos. Aí vamos lá. Primeira passagem. Lá em São Mateus, capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha só o que Jesus disse sobre os apóstolos. Guardai os homens. Isso é Jesus falando para os seus apóstolos, os seus 12. Porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias e vos farão açoitar nas suas sinagogas. Jesus estava prevendo isso aí, ó. E sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Em uma única passagem, Jesus estava previndo aqui várias coisas. Ele estava dizendo o quê? Em que certos homens iriam fazer os discípulos, os apóstolos, comparecer às suas assembleias, iriam açoitar eles nas sinagogas, e iriam também, isso tudo por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, iriam ser apresentados a governadores e a reis, e iriam servir de testemunhas. Previsão que Jesus fez. Vamos aqui a mais uma. Está lá em São João, capítulo 16. Eles vos expulsarão das sinagogas. E vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Os tratarão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu disse. Olha só, Jesus estava nada mais, nada menos do que preparando os seus apóstolos. Tudo que Jesus falava era porque o que ia acontecer com eles, eles estavam fazendo, eles iriam fazer ao corpo e não ao espírito. Se eles lhes açoitarem, estão fazendo isso ao corpo e não ao espírito. Se eles vos matarem, estão fazendo isso ao corpo e não ao espírito. Vê que o próprio Jesus passou por coisa pior. Tudo aquilo que Jesus passou, todo aquele período que Jesus passou pelo Calvário, todo aquele sofrimento, Jesus sabia que estava fazendo aquilo ao corpo. E tudo aquilo foi necessário. Jesus sofreu. E sofreu muito. E Deus libertou. O espírito dele foi livre depois daquilo. E aí ele estava prevendo o que ia acontecer com os apóstolos. Que não era nem a metade do que Jesus sofreu. Então, Jesus disse o quê? Digo-vos estas coisas para que, quando houver chegado o tempo, que essas coisas viessem a acontecer, vos lembreis de que eu disse. Ou seja, eles estariam mais preparados para tudo aquilo. E aí, tudo isso que Jesus disse, que estava prevendo, iria acontecer e está descrito em Atos, capítulo 5, versículo 12 a 42. Nós vamos assistir um vídeo de 5 minutos, que vai estar narrando e ensinando essa passagem lá em Atos. E aí vai estar descrevendo isto que Jesus concluiu. A ordem deste conselho é que vós não falareis o nome de Jesus, ou ensinareis em nome de Jesus. A violação dessa ordem trará um castigo sobre vós, de acordo com a lei. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne,
mas vivificado pelo Espírito. Cristo disse que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis esse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Gamaliel, qual castigo é aconselhado pela lei? E agora digo-vos, dai-de mão a estes homens e deixai-os por livre. Se este conselho, esta obra de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Portanto, sede cautelosos, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Fostes proibidos de pregar em nome do homem Jesus, e ainda assim o fizestes. Por esta violação, sereis punidos com a severidade da lei de Deus. Aí a gente vê, né, em um único episódio, em Atos, tudo aquilo que Jesus previu,
foi se cumprindo. A gente vai fazer aqui uma análise, uma comparação entre a predição lá em São Mateus e a realização em Atos, uma comparação. Olha só, o que foi que Jesus falou? Ó, vos farão comparecer nas assembleias. A gente vê que ali, aquele trecho ali, vamos só contextualizar a época. Ali Jesus ele já tinha sido crucificado, ele já tinha ressuscitado, e os discípulos eles estavam atuando. Os discípulos eles já estavam ali curando em nome de Jesus, eles estavam fazendo relatos em nome de Jesus, orando em nome de Jesus, estavam expulsando os espíritos, ou os demônios, como eles chamavam na época, em nome de Jesus, reunindo o povo em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus. E isso, os saduceus, os fariseus, eles não queriam. Eles queriam que Jesus, o nome, fosse abafado, que Jesus desaparecesse. Foi por isso que eles crucificaram. E eles tinham proibido fazer isso em nome de Jesus. E aí eles chamaram, fizeram comparecer as assembleias, e eles prenderam os discípulos. E o que aconteceu ali durante a noite? Um anjo, ali fala com um anjo, a gente sabe que é um espírito superior. Um espírito ele chega aí, liberta durante a noite os discípulos e fala para os discípulos retornar para o templo e pregar em nome de Jesus e curar. Quando chega no outro dia, em que eles chega ali para ver, está lá o cárcere fechado e os discípulos não estão lá mais. E aí chega uma informação e diz o quê? Os homens que vocês prenderam estão lá no templo pregando. E aí voltam, chamam novamente e diz o quê? Primeiro eles queriam, a ideia era matar mesmo, eles queriam matar. Só que chama Gamaliel era um homem sábio e bem respeitado à época, e Gamaliel vai dizer o que para eles? Não é aconselhável fazer o que vocês querem fazer, que é matar. Se isso que eles estão fazendo, que é pregar em nome de Jesus, se for uma coisa que é de homens, vai acabar, vai se desfazer. Mas se for de Deus, aí vocês não podem ir contra Deus. Então liberte esses homens. Só que antes de libertar, eles fizeram o quê? Expulsaram as sinagogas e antes mandou açoitar, mandou bater. Mas no caso, pelo que eu entendi, foi por conta do outro, e não pela orientação de Gamaliel. Sim. O Gamaliel era para libertar. O Gamaliel era para libertar, só que antes de libertar, eles bateram. No caso, aquele outro que queria matar, não, senão vou dar uns contrarios. Bateu. Aí fez se cumprir o que Jesus disse, né? Compareceram nas assembleias, foram aceitados nas sinagogas. As sinagogas naquela época funcionavam não, era uma suprema corte da época. Era um local de julgamento. Era um tribunal de julgamento. E aí expulsaram as sinagogas, eles foram apresentados pela causa de Jesus aos governadores e aos reis e serviram de testemunhas. Olha o que foi que Pedro disse. Nós somos testemunhas vivas de Jesus. Aquele que estava à frente dos saduceus era Pedro. Era Pedro quem respondia pelos outros apóstolos. E tudo isso se cumpriu. Tudo isso se cumpriu. Vamos para a outra parte aqui de predições. São Lucas. Ser extraídos e entregues aos magistrados, aqui é Jesus quem fala para eles, né? Por vossos pais, vossas mães, vossos irmãos, vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. Vou marcar isso aqui, darão morte a muitos de vós. Jesus não disse que todos eles vão ser mortos. Jesus fala que darão morte a muitos de vós. Quer dizer que alguns dos discípulos, dos apóstolos, serão mortos, mas não todos. E mais adiante, ele vai fazer uma predição sobre o martírio de Pedro. Em verdade vos digo, que quando eres mais moços, vos cingieis a vós mesmos, e is onde queríeis,
Mas, quando fordes velhos, aqui é para Pedro que ele fala, estendereis as mãos e outros vos cingirá e conduzirá onde não quereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Cingir, quando Jesus fala aqui no final, cingir no sentido de amarrar. Porque a gente sabe que tem um cingir de ungir, de fazer, no caso, aquele ritual de ungir a cabeça. E tem também o sentido de cingir, no sentido de amarrar as mãos, fazendo uma alusão à situação que Pedro ia passar lá em Roma, que nós vamos ver aqui adiante. Esses dois trechos estão fazendo uma previsão em relação à morte dos apóstolos. Antes foi a perseguição. A morte de Pedro. Esse aqui é a morte de Pedro, mais especificamente de Pedro. Mas aquela previsão aqui anterior é em relação à morte dos outros, dos demais. Aqui eu estou chamando a atenção só quando Jesus fala que darão a morte a muitos de vós. Jesus não disse que darão a morte a todos. Porque a gente vai ver que nem todos foram mortos. Teve um deles que morreu de morte natural. E outro se suicidou. Então veremos agora o que aconteceu com cada um dos apóstolos. Olha só aqui. Então a morte dos 12 apóstolos de Jesus. Então, temos aqui a foto deles e veremos a previsão de Jesus. De que forma se cumpriu em cada um aqui. Primeiro, para a gente trazer aqui de que fonte a gente se baseia. Já que a Bíblia, ela não foca muito em relação à morte dos apóstolos. A Bíblia ela vai focar, principalmente em Atos, a obra de cada um deles. Mas não traz muitos detalhes da morte. Não traz. A Bíblia ela vai trazer ali a morte, mais falando da morte de Judas Iscariotes e de um dos diabos. Mas o restante não vai detalhar. Porque foi no percurso, né? Sim. Foi logo no início. E onde é que se vai encontrar outros detalhes dessas mortes? A gente pode encontrar, por exemplo, na própria tradição da Igreja Católica, porque teve muitos bispos do primeiro século e do século II que fez muitos, através de muitos relatos que eles foram ouvindo. Eles foram ouvindo muitos relatos e muitos bispos eles foram escrevendo. E esses escritos serviram e servem muito de base histórica. E é daí que se tira muitos detalhes da morte dos apóstolos. Tem também os historiadores. Historiadores se baseiam muito também em estudos dos escritos desses bispos. Temos as psicografias. Se a gente pegar ali os livros de Divaldo, de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, em espírito, dita muitos livros para Divaldo e traz muitos detalhes, principalmente da vida de João, evangelista, e de Maria, mãe de Jesus, e de outros também. Então, as psicografias ajudam bastante a gente entender como se deu a vida dos apóstolos de Jesus. E temos também os evangelhos apócrifos, que são livros que foram escritos também no século I, século II e século III, que ficaram de fora da Bíblia. Assim como existem os 4 evangelhos da Bíblia, foram encontrados cerca de 70 escritos que não entraram na Bíblia, mas que eles têm valor histórico, mas que de alguma forma não foi entrado na Bíblia. Mas que, assim como os outros evangelhos que entraram lá nos textos bíblicos, eles são da mesma época. Aqui, por exemplo, é uma coleção que foi encontrada no deserto do Egito. E que depois eles traduziram, e a gente encontra hoje até na internet para comprar. Mas não estão na Bíblia. Mas tem grande valor histórico. Quando a gente junta isso aqui tudo, a gente consegue encontrar muitos detalhes de vida e das obras de todos esses discípulos. Coisas assim surpreendentes, inclusive. Mas vamos lá, como é que se vê então com todas essas fontes. Olha só, aqui a gente faz uma separação dos 12, da morte deles. A gente pode fazer aqui alguns grupos. Por exemplo, João Evangelista. Ele fica separado porque foi o único que morreu de causas naturais.
o único. Morreu até o final da vida. 95 anos de idade. No ano de 103, em média, depois de Cristo. Judas se suicidou. Judas Iscariotes. E os outros 10, todos eles foram mortos. Em nome de Jesus. Os outros 10 foram mártires. Eles pregaram em nome de Jesus, foram perseguidos em nome de Jesus e foram mortos em nome de Jesus. Aí quando Jesus previu lá que muitos serão mortos em meu nome, aqui já está a resposta. Jesus previu e aconteceu. Esses 10 aqui foram mortos em nome de Jesus. Primeiro a história de Judas. Essa aqui é a mais conhecida, a mais emblemática. Judas foi o primeiro deles a morrer. É que ele não se enforcou. Se arrependeu. Judas foi o primeiro a morrer. A história de Judas talvez seja a mais conhecida, porque é a primeira morte de um apóstolo que é trazida na Bíblia. E se dá logo ali, próximo à crucificação. Porque ele vai lá e entrega Jesus, segundo a história. Só que existe na própria Bíblia uma contradição. Porque no livro de Mateus vai dizer que foi por enforcamento, quando ele se arrepende. Ele se arrepende e vai devolver as 30 moedas. Só que lá nem dá importância para ele. E aí atira as moedas lá fora no chão e vai se enforcar. Isso em Mateus. Já em Atos, já conta outra história, em Atos dos Apóstolos. Diz que ele pega as 30 moedas, compra um campo, depois se arrepende, e ele chega em um penhasco e se ajoga. E aí o corpo dele se despedaça nesse penhasco em pedras afiadas. Mas em uma história ou outra, foi suicídio, de qualquer forma. Mas a literatura espírita vai dizer que, pelo fato de ele ter se arrependido, depois de muito tempo, ele vai ser recebido por quem? No plano espiritual, pelo próprio Jesus. Pelo fato de ele ter se arrependido do que ele fez. Ele vai ser recebido por Jesus. Mas aí a gente vai encontrar um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Ele vai encontrar em um deserto, ele procurando uma ovelha. A ovelha entra em uma caverna e ele vai em busca da ovelha. E lá ele encontra uns vasos. E aí, dentro desse vaso, ele resolve quebrar um desses vasos e ele encontra dentro desse vaso tipo um pergaminho. Esse pergaminho aqui. Quando ele abre, é um escrito. Ele não conhece aquelas letras. E aí ele resolve vender para um museu e tal. Ao chegar no museu, aquele vai passando de mão em mão. E aí chega de alguém que tem interesse, que sabe daquela linguagem. É uma linguagem chamada de copta. E aí vai se traduzir. E quando vai se traduzir, o título Evangelho de Judas. Aquilo ali foi um choque para o mundo. E o que está escrito naquele Evangelho de Judas? Isso aqui, no caso, é uma fotografia do texto original. Segundo as pesquisas científicas, foi um texto escrito no século III. Século III é mais ou menos 210, por aí assim. Já é bem antigo. É um evangelho atribuído a Judas. E aí fizeram a tradução. Só que não tem como fazer a tradução toda, porque ele tem alguns espaços que se perderam com o tempo. E aí tem muitas coisas interessantes que vai contar uma história totalmente diferente. Lá vai dizer que Judas era assim o discípulo, o apóstolo que mais compreendia Jesus. E vai dizer que realmente ele foi quem mostrou para os romanos quem era Jesus. Só que ele fez aquilo a pedido de Jesus. Segundo o Evangelho de Judas. Por que ele fez isso, de acordo com o Evangelho? Porque as Escrituras diziam que Jesus, o Filho do Homem, seria entregue aos homens. Que Jesus teria que ser entregue aos homens. E para cumprir as Escrituras,
Alguém teria que fazer alguma coisa. E a pedido de Jesus, Judas entregou. E nesse próprio texto, Judas fala: Senhor, não poderia ser uma outra pessoa? E aí Jesus afirma: não, tem que ser você. E sabe-se que ele pegou a fama, né? E uma das frases que tem nesse evangelho, eu até coloquei aqui, diz isso aqui, ó. A frase que Jesus disse no evangelho de Judas: tu sacrificarás o homem que me revestiu. Aí isso aqui tem tudo a ver com os ensinamentos espíritas. Olha só: tu sacrificarás o homem que me revestiu. Jesus fala o quê? Eu estou falando que eu sou espírito. Eu sou espírito e você, Judas, vai sacrificar o homem que está me revestindo. Porque o que importa para mim é o quê? É o espírito. O que importa para a gente é o espírito. O homem e o corpo não vale nada. Na verdade, não são histórias, são documentos. Aí nós temos os documentos lá de Mateus e Atos, que tem uma contradição, e tem esse outro documento aqui. Qual é a verdade? Aqui eu para cada um interpretar. Sabe-se que Judas teve um papel, se foi uma traição, de qualquer forma cumpriu o que estava escrito, e se foi a pedido de Jesus, também cumpriu o que estava escrito. O que a gente sabe é que Jesus ele recebeu Judas lá no plano espiritual, de acordo a relatos de psicografias de livros espíritas. Vamos lá, o outro aqui, Tiago Maior, ele foi o primeiro a se morrer, porque Judas foi suicídio, outra coisa sobre Judas. De acordo ao evangelho de Judas, após o acontecimento, ele vai para o deserto, e vai morrer de morte natural, de acordo com esse evangelho aqui de Judas. Não foi suicídio. Ele vai para o deserto e ele vai ficar em meditação. Então temos essas duas versões aí. Pode ter sido suicídio ou, de acordo com o evangelho aqui, ele vai morrer de morte natural. Mas, segundo a tradição, ele se suicidou. Tiago Maior, filho de Zebedeu, olha só. Morreu ao lado do homem que o delatou ao rei da Judéia. Nesse caso, o rei da Judéia era Herodes, conhecido no Herodes, né? O delator se arrependeu e se converteu na hora H. Só que tanto um quanto o outro foi decapitado lá em Jerusalém. O primeiro mártir entre eles foi quem? Tiago Maior. Ele foi decapitado. O próximo aqui é Filipe, 54 depois de Cristo. Morreu por converter a mulher do homem errado. Quando fala converter ao cristianismo, viu? Que era a missão dos discípulos, dos apóstolos, era o quê? Converter as pessoas ao cristianismo. Converteu a mulher do homem errado. O procônsul romano. Um procônsul na época era como se fosse um governador do estado. Aqui no Brasil nós temos 26 estados e um distrito. Aí cada estado tem seu governador. Em Roma, naquela época, no caso o Império Romano, ele tinha as suas províncias. As províncias é como se fossem os estados hoje. E cada província tinha um governador. Só que em vez de receber o nome de governador, recebeu o nome de procônsul. E aí Filipe inventou de converter a mulher do procônsul, de converter a mulher do governador. E aí, por conta disso, ele foi ou crucificado ou torturado até a morte. Ele tem duas versões aí, lá na Ásia Menor. Mateus 60 depois de Cristo, lá na Etiópia, quando ele foi para a África. Inclusive lá na Etiópia tem regiões que têm devoção a São Mateus. Ele foi para a África. A história mais antiga diz que ele morreu na Etiópia de causas naturais. Só que ainda tem outros relatos, mais 4, que diz que ele foi assassinado por um rei local, que pode ter sido ou decapitado, ou afogado, ou esfaqueado ou queimado. Vamos para o próximo aqui. Tiago Menor, filho de Alfeu, 64 depois de Cristo. Culpando os cristãos pelo incêndio que destruiu Roma, em 64, o imperador Nero teria inflamado o povo a apedrejar Tiago. Aqui é a história de Roma, né? Nero ele era meio maluco, ele era um imperador, né? Ele mesmo colocou fogo lá em Roma e botou culpa nos cristãos. Nero era o imperador, ele botou culpa nos cristãos. Ele não queria receber a culpa. Ele botou fogo e não quis receber a culpa.
Aí vou botar a culpa em quem? Naquele que o povo já odeia. Vou botar a culpa em quem o povo odeia, que é quem? Os cristãos. Aí pronto, foram os cristãos. Aí nesse meio estava quem? Tiago. Aí pegaram Tiago, colocou no meio do povo, inflamou o povo e apedrejaram Tiago. Tiago menor. Pedro foi o próximo a ser mártir. Um grande líder. Pedro, a gente sabe que Pedro ele era muito impulsivo. 64 depois de Cristo. Ele foi vítima da perseguição também de Nero. Pedro. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque é uma história bem emblemática. Pedro ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado como Jesus. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, no caso, onde foi que ele foi crucificado? Em um local chamado de Circo de Nero, que hoje é o Vaticano. O Vaticano ele foi construído onde antigamente era um local onde Nero fazia essas atrocidades. Onde perseguia, onde queimava, onde crucificava os cristãos. Provavelmente onde tinha os leões também. E hoje é a sede da igreja. André foi o próximo mártir. Morreu suspenso em uma cruz em forma de X, na Grécia. E ele havia se recusado a renegar sua fé diante do procônsul romano Aegeates. Tanto é que existe a cruz de Santo André, também bem famosa a cruz de Santo André. Hoje tem muitos países. Quando você vê na Copa do Mundo aí, não chega a Copa do Mundo, vai ter algumas bandeiras de alguns países, que vai ter algumas cruzes. Toda a cruz que vocês vê em uma bandeira, aquela cruz é uma homenagem a Santo André. Como, por exemplo, a Escócia. A bandeira da Escócia, a do Reino Unido, a da Inglaterra, todas em homenagem a Santo André. Todas engraçado. Morreu e depois foi que virou, que foi venerado, né? Isso. Até então queriam matar. Porque vieram reconhecer depois. Exato. Porque assim, a ideia do mártir é justamente isso. Né? Vieram reconhecer depois. Mas quem queria matar eram os líderes. Exato. Aí tinha algumas pessoas que eram poucas, não eram tanto os cristãos, eram poucas, mas que seguiam aqueles líderes. Aí os líderes inflamavam aquelas poucas pessoas e as pessoas ajudavam a matar. Era mais ou menos isso. Só que a maioria eram cristãs. E tinha medo, né? Essa maioria tem que prevalecer. A maioria tem que prevalecer. Aí temos aqui quer dizer, forçaram ele a dizer que a sua fé não era verdadeira perante o povo. E ele disse, não, minha fé é verdadeira. Aí mataram ele numa cruz em forma de X. Vamos ao próximo aqui. Tomé, 72 depois de Cristo. Ele foi perfurado com lanças de soldados em Milapore, na Índia. Olha para onde ele foi para a Índia. Veja que os discípulos eles se espalharam no mundo inteiro. Qual era a missão? Divulgar o Evangelho de Jesus. Milapore, na Índia. Ele converteu a esposa de um rei. Milapore, quando foi dominada pelos portugueses, passou a se chamar São Tomé de Milapore. Aquela cidade onde os povos mataram, não foi, a gente fala os povos, mas não é os povos, foram os soldados que eram comandados pelo rei. Mataram ele a lanças, Tomé. Vamos para o próximo aqui. Bartolomeu. Bartolomeu, a data é desconhecida. Bartolomeu é um dos discípulos, dos apóstolos, que não tem quase nada de escrito, nem de relato. É muito poucos relatos que se acham sobre Bartolomeu. Tanto é que a data de quando ele foi morto é desconhecida. Ele teria morrido na Armênia, é uma região da Ásia, só que não se sabe direito se foi crucificado, esfolado ou decapitado, pelo irmão de um rei também, Polínios. O monarca havia sido convertido pelo apóstolo. Ou seja, Bartolomeu, ele converteu o rei da Armênia, converteu ao cristianismo. E aí o irmão do rei da Armênia mandou matar Bartolomeu. Só que, de acordo com a tradição, a parte mais aceita é que ele morreu esfolado. O que é o esfolamento? Tira a pele
vivo. A pessoa está viva e a pele é arrancada. Eita. Tanto é que, tanto é que São Bartolomeu, se a gente pegar a Igreja Católica, quando ele faz as imagens de São Bartolomeu, a maioria das imagens é ele com o braço estendido e a pele pendurada. Ou então, ele, no caso, com a própria pele toda retirada na mão, nos braços. Eu acho que, se não me engano, ele é um santo venerado justamente nessas doenças da pele. Então, a gente pode observar na Igreja Católica, as igrejas que têm culto, devoção a São Bartolomeu, você pegar as imagens, são todas assim. Ou com a pele retirada ou ele segurando uma pele. Então, a tradição diz que ele foi esfolado vivo. Bem cruel essa morte. São Bartolomeu. Simão é bem desconhecido. É o Simão Zelote. A data também é desconhecida, mas também tem. O publicano. O publicano é Mateus. É Mateus. Mateus e Zaqueu. Exato. Simão é Zelote. Simão Zelote. Também teve uma morte bem trágica. Ele teria morrido após renegar algum deus do sol na Pérsia e foi cortado ao meio com um grande serrote. Foi uma das mortes mais trágicas também. Judas Tadeu, também tem uma data desconhecida. Na Pérsia foi martirizado com outro apóstolo. Aqui tem duas versões sobre Simão. Também tem essa versão de Simão junto com Judas. Morreu por meio de machadadas provocadas por autoridades persas e pela multidão, que havia sido enfurecida por sacerdotes zoroastristas. O zoroastrismo é uma outra religião. E aí eles, por não concordar com a chegada de 2 discípulos do Cristo, resolveram matar a machadadas. E por fim, João. João, ele vai lá morrer de morte natural, em 103 depois de Cristo. João Evangelista. Foi o que cuidou de Maria até o fim, né? Após quase ser queimado vivo, a mão do imperador romano Domiciano, exilou-se na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 depois de Cristo. De lá se mudou para Éfeso, onde morreu de causas naturais. A história de João é bem interessante, porque João ele era o discípulo mais novo de Jesus. Ele foi o apóstolo mais novo. E ele, na cruz, Jesus ele pede a João para cuidar de Maria. E aí, quando Maria é levada para Éfeso, João vai junto e fica com Maria até Maria morrer. E depois da morte de Maria, que João ele vai sair pregando o Evangelho, e ele foi perseguido assim também como os outros apóstolos. Tanto é que João, tem esse trecho aqui, quando João, segundo a tradição, João foi colocado em um caldeirão de óleo fervente. Quando fala aqui que ele quase foi queimado vivo pelo imperador Domiciano, ele foi colocado em um caldeirão fervente. Mas ele não morreu. E é daí que se coloca ele e isola ele numa ilha, chamada de Ilha de Patmos. E é lá onde ele vai escrever o Apocalipse. João foi quem escreveu o próprio Evangelho de João, mas nessa ilha é onde ele vai ter as visões do Apocalipse. Aí depois ele retorna para Éfeso, onde Maria também desencarnou, e ele retorna para Éfeso e vai morrer de causas naturais aos 95 anos. João Evangelista. Então, assim, os apóstolos, a gente vê que quando Jesus fala lá que muitos de vós serão mortos, foram 10. E os outros 2, tem Judas que a Bíblia, né, fala que foi suicídio, e teve João que foi morte natural. Mas para a gente fechar essa predição de Jesus aqui, que foi aquela última, quando Jesus fala que tudo ia acontecer, né, no final Jesus disse isso. Porque Jesus fala que eles iam ser perseguidos, depois Jesus fala que eles iam ser mortos, a maioria, no final Jesus fala isso, pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. E aqui existe uma explicação para isso. Pela vossa paciência, ou seja, pela vossa perseverança, é que possuireis vossas almas, possuireis vossas vidas. Mesmo com as perseguições, mesmo com as ameaças de mortes, e como eles foram mortos, eles foram perseverantes diante disso tudo, e eles continuou possuindo a vida deles, porque mataram foi o corpo.
a vida continua. O Espírito. E o resultado disso tudo, a gente pode ver aqui nesse mapa. Esse mapa aqui mostra em azul, aqui é o mapa mundi. Aí mostra em azul todas as terras que os discípulos, que os apóstolos pisaram. Eles não tinham carro, não tinham avião, não tinham trem, não tinham bicicleta. Não tinha protetor solar. Não tinha protetor solar. Era o quê? A pé, jegue, camelo, canoa. Para atravessar o mar em algumas situações. A maioria era a pé, na maioria dos casos. A maioria era a pé. Em alguns lugares eles tinham que colocar uma canoa para atravessar. Mas a maioria era a pé. Onde dava, um jeguinho. Em alguns lugares na África, também. E eles conseguiram cerca de 35 a 40 países. Apenas 12 homens. E Judas tinha sido, se suicidou, ficaram 11, mas Matias substituiu. 12 homens. Eles se espalharam e conseguiram levar o Evangelho em 12 países. A gente pode ver aqui, ó. Da Índia, toda essa Ásia aqui, que é chamada de Ásia Menor. Isso aqui é onde originou, onde começou o Evangelho de Jesus, essa região aqui, ó. E aí vai se espalhando. Certo? Isso aqui é a Europa, ó. E aqui é a África. Eles que deram todo esse início. O tempo não era difícil, sem transporte nenhum. A alimentação não deve ser escassa naquela época. Transporte difícil. Eles carregavam as próprias tendas, né? Para quando Tem que carregar se tudo, abrigar. Tem que carregar tudo. Geralmente os animais eram para carregar esses mantimentos e eles andavam a pé, né? Era assim que se fazia muito. A dificuldade que eles tinham de chegar em países como isso aqui é a Líbia, por exemplo. Líbia, Etiópia, eles tinham que atravessar o deserto para chegar em países como esse. E eles conseguiram, de 35 a 40 países, levar o Evangelho nessas condições. Mesmo tendo toda essa perseguição e ameaça de morte, como foram mortos. E cumpriram esse papel. Com êxito, né? E aí Jesus, ele previu tudo isso, aconteceu, e o cristianismo está aí. Com vertentes diferentes, mas continua mais vivo do que nunca. Respirando. Pois é. E assim a gente encerra e boa noite a todos. Quanta luz